É isso aí! Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos. Vamos falar aí sobre este jogo do Flamengo hoje contra o Atlético Paranaense. Flamengo que venceu a partida por 1-0. Gol do Gerson no finalzinho do jogo, já quando a torcida começava ali os cânticos de protesto. Palavras ofensivas para cima do técnico Tite, e a equipe acabou buscando o resultado. Vamos tecer comentários aí sobre essa partida, que na minha opinião foi uma partida muito abaixo. O time jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. A equipe até que tentou com o Matheus Gonçalves principalmente, mas se você somar aí o primeiro tempo, até a entrada ali dos jogadores e até o gol, era um futebol, um desempenho bem ruim do Flamengo. Esse futebol aí a gente já viu outras vezes o Flamengo desempenhar durante o ano, mas é isso aí que estava acontecendo. Os resultados vinham e às vezes nos cegava como torcedores, e também pela influência aí da mídia, né? Que colocava que o Flamengo estava vivo em 3 competições, brigando pelas 3 competições e etc. E isso acabou nos cegando e vendo, né, hoje nós eliminados da Copa Libertadores e bem distantes aí do título brasileiro. A gente que é torcedor, a gente sempre vai ficar sonhando, sempre vai apoiar até o final. Enquanto houver 1% de chance, a gente sempre vai atrás, né, desse sonho aí de conquistar títulos, mas com esse futebol aí, com este futebol apresentado, a tendência é de derrotas e de não conquistas. E que foi isso aí que acabou acontecendo, por exemplo, já na Copa Libertadores. Então, um jogo bem abaixo do Flamengo, como eu falei, no primeiro tempo, a equipe bastante desentrosada, os jogadores sem aproximação, apenas o Matheus Gonçalves tentando as jogadas, a maioria dos jogadores fora de posição, o Gonzalo Plata nulo em campo, totalmente fora de posição. Um jogador que tem o drible como sua característica, é um jogador que gosta da ponta direita fazendo o drible para entrar dentro da área, em progressão para entrar dentro da área. Não é um jogador que faz drible e corta para buscar a profundidade. Não é um jogador que faz drible que vai buscar a linha de fundo. É um jogador que dribla e vai buscar a área. Então, como ele é canhoto, ele tem que jogar pelo lado direito para cortar para dentro e desenvolver a sua jogada. Era um jogador aí que ficou totalmente sumido em campo, não conseguia dar sequência nas suas jogadas. Tentava até alguns dribles, deu uma caneta lá em um dos jogadores do Atlético Paranaense, sofreu a falta em seguida. E outros jogadores também aí fora de posição, por exemplo, o Alcaraz, para mim, ele não é segundo volante, eu já falei aqui. Lá na Europa, ele jogava nesse esquema de um 4-4-2, lá no Southampton, por exemplo, 4-5-1. Ele participava da linha do meio de campo, não necessariamente sendo um volante, mas um jogador que, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala muito de terceiro homem de meio de campo. Então ele teria mais ou menos essa função. Ele não é esse jogador tão recuado. Inclusive, quando ele jogou na Juventus, ele não houve continuidade dele lá, porque ele foi emprestado pelo Southampton. Ele foi emprestado pelo Southampton para a Juventus. E ele não tinha muito essa recomposição boa na parte defensiva. Ele é um jogador que corre o campo todo, ele fala que gosta de correr o campo todo, então ele sim participa, ele tem esse combate e tal. Mas ele não é um jogador defensivo, galera. Ele é um jogador mais do último terço. Ele participa melhor ali, por exemplo, na posição que o Gerson estava fazendo hoje na partida. Talvez fosse a melhor posição para o Alcaraz apresentar o seu futebol, porque se for para jogar desse jeito aí que ele tá jogando aí, era melhor nem trazer, porque você gastou aí 18 milhões de euros, uma fortuna,
para um jogador que não vai contribuir em nada. Então já tá queimando aí o jogador, e se ele jogar isso aí, foi dinheiro jogado fora, tá certo? Falando de outros jogadores também, né? A dupla de zaga ali, Léo Ortiz e Davi Luiz. O Davi Luiz, pelo lado direito, tomando um baile do Canóbio, junto com o Wesley, que vinha fazendo uma péssima partida também no primeiro tempo, tomando um baile também do Canóbio. E o Léo Ortiz do lado esquerdo da zaga, onde eu acho que ele ficou totalmente nulo na partida, já que quem fazia mais a saída de bola era o Davi Luiz. Então, foi um jogador que ficou praticamente nulo no jogo. Quando você viu ali no segundo tempo que ele, às vezes ele trocava de posição com o Davi Luiz, ele até conseguia fazer uma saída de bola bem melhor, colocou bolas para o Wesley na frente e tudo, para outros jogadores também. Ele participou da jogada do segundo gol, né? A bola gira para lá, gira para cá, passa pelos pés de vários jogadores até o gol do Gerson. E aí, alguns jogadores abaixo também, né? O próprio Ayrton Lucas também jogando muito mal, jogador nulo também em campo. Quando eu falo jogador nulo, é aquele jogador que ele nem acrescenta e nem diminui, como a própria palavra já diz. Ele foi um jogador que não contribuiu muito ofensivamente e também defensivamente não foi assim tão exigido e tal. O Atlético buscava jogadas mais pelo outro lado, né? Pelo lado do Canóbio, que era justamente o lado do Wesley e do Davi Luiz, que tomaram um baile do jogador. E aí o Atlético também é uma equipe que vem em baixa aí e não conseguiu fazer gols, né? Uma equipe muito fraca do Atlético. E o Flamengo aí, um jogo muito ruim do Flamengo, sem toque de bola, fica tocando a bola para lá e para cá e não chuta gol. O Wesley até chutou de fora de área. Os jogadores têm que buscar mais a finalização das jogadas. Fica tocando bola para lá e para cá e não conseguem finalizar as jogadas. E aí no segundo tempo houveram as alterações. Entrou a Arrascaeta, depois entrou o Dela Cruz, entrou o Bruno Henrique junto com a Arrascaeta, entrou o Alexandro. Então, parecia que o time piorava com as substituições. Porque no primeiro tempo a gente viu a disposição principalmente do Matheus Gonçalves, mas no segundo tempo aquele jogo burocrático que a gente já vem vendo aí ao longo da temporada do Flamengo. E a gente sabe que o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade e foi assim que se resolveu o jogo. Uma bola alçada na área, o Wesley, que não vinha fazendo uma boa partida, faz o corte, né? A bola vai para lá, para cá, passa pelo Arrascaeta, volta no Wesley do lado direito. Ele faz o corte no zagueiro do Atlético Paranaense, cruza com a perna esquerda. E aí o Gerson, premiado aí com um gol, um jogador que a gente vê que sempre está à disposição do Flamengo, sempre com muita disposição, muita garra, muita raça. Um jogador que merece sim aí vestir a camisa da seleção brasileira pelo futebol que ele vem apresentando. É claro que a gente não fica assim tão feliz dele ir lá para a seleção, justamente porque gera desfalque para o Flamengo, pode sofrer lesões lá e tal. Mas o jogador aí foi premiado justamente com esse gol no momento que eu repito aí, né, que vinham as vaias ao técnico Tite, a cobrança aos jogadores também, aquelas músicas, aqueles cânticos de protesto, né, pedindo respeito, né, e comprometimento da equipe. E aí a equipe na sua individualidade, não foi nada de jogada trabalhada. Foi uma bola que lançaram para um lado, a bola foi bastante ruim. Não sei se foi o Léo Ortiz que fez um lançamento, o cruzamento, o Arrascaeta consegue dominar a bola, ela volta lá para o outro lado do campo, o Wesley domina e faz o cruzamento. E aí, a base do chuveirinho, o Flamengo vence a partida contra o Atlético Paranaense. E a gente pode observar aí que realmente a maior culpa aí, claro que tem a diretoria, etc., mas a maior culpa está no treinador.
porque ele não tem capacidade aí, não mostrou capacidade de dar qualidade ao jogo do Flamengo. É uma equipe que faz muitos poucos gols. Se eu não me engano aí, desde a época do Jorge Jesus, é o treinador que tem menos gols. A média de gols é a menor. A maior média aí era do Renato Gaúcho e a menor agora é a do Tite. São são pouquíssimos gols marcados e a defesa também ainda continua bagunçada, mas hoje aí o Flamengo acabou que não tomou gol. O Atlético Paranaense também é uma equipe bem fraca. É um Atlético Paranaense que não vem mostrando o futebol que eles vêm mostrando ao longo dos últimos anos, né? Um futebol com mais resultados, né? Hoje eles estão brigando aí pela parte de baixo da tabela. Eles poderiam se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento ali, já que a maioria das equipes lá de baixo perderam, só o Lanterna que venceu. E aqui no nosso caso, do lado do Flamengo, a maioria das equipes na parte de cima venceram, apenas o Botafogo que tropeçou, empatou em casa contra o Grêmio. Palmeiras venceu, Fortaleza venceu, o São Paulo venceu, estava até passando do Flamengo, mas aí o Flamengo conseguiu buscar esse gol e vamos ver aí o que é que vai acontecer, se isso aí vai dar um ânimo a mais aí para o técnico Tite, já que eu vejo que a diretoria não vai demitir o técnico até quarta-feira e vai seguir com ele, com esse futebol aí que vocês estão vendo, que a gente tem visto aí ao longo da temporada e que era muitas vezes mascarado pelos resultados, né? Às vezes acontecia isso que aconteceu no jogo de hoje. O time não jogar nada e acabar fazendo um gol no finalzinho. Por exemplo, o jogo lá do Criciúma, vocês vão lembrar que o Flamengo ganhou porque teve um gol lá de um pênalti que nunca se viu na história do futebol. O jogador chutou uma bola que estava fora de campo, né? Uma bola foi colocada pela torcida dentro de campo. O jogador chutou na outra bola, foi pênalti, o Flamengo conseguiu ganhar aquele jogo, por exemplo. E outros jogos também, contra o Bahia, fazendo gol no final, né? E outros jogos também aí que vocês podem lembrar aí, que o Flamengo ganhou só no final do jogo. Então, é uma equipe que deveria estar jogando muito mais. Por que a gente cobra o empenho e o desempenho? O desempenho, em consequência do bom desempenho, você tem as vitórias. E em consequência das vitórias, você tem as conquistas, que são os títulos. Então, por isso que deve se cobrar sempre desempenho, tá, galera? Eu acho que é isso, né? Nós torcedores sempre vamos acreditar no nosso time, mas a gente sabe que o momento não é um momento bom. Por sorte aí, essa vitória aí para acalmar mais os ânimos, mas vamos ver aí. A tendência segue sendo pessimista pelo futebol desempenhado pela equipe, mas nada como um dia após o outro aí, vamos ver o que vai acontecer. Espero que as coisas melhorem aí para o Flamengo, mas como eu falei, a tendência é essa aí que eu falei, tá certo? Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais!